do Manhã Bandeirantes, nós estamos refazendo o contato com o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, que conseguiu falar um pouquinho, o sinal não estava tão bom, a gente até escutou, mas não muito bem, então estamos refazendo o contato, mas já estamos recebendo, viu, Sabino, muitas perguntas para o prefeito da segunda mais populosa cidade. Guarulhos é uma potência, né? Guarulhos é enorme. Não tem aquela história, né, de sempre o político que é de Santos vai se vangloriar do quê? Da praia. Não, o PIB do Brasil passa por lá, tem o Porto de Santos. E aí Guarulhos... Guarulhos também, o aeroporto. Mas aí é o turismo, né? A porta de entrada do Brasil é Guarulhos. Sempre tem essa questão também. O prefeito já tá na nossa escuta, Sabino. Prefeito, tudo bem? Bom dia. Bom dia Sabino, bom dia Vitor, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo Agora bem sim. agora. Agora, superadas as questões técnicas aí, estamos ouvindo bem o senhor. Prefeito, conta uma coisa pra gente. O senhor assumiu aí, a mesma pergunta que fiz pro prefeito de Santo André. O senhor assumiu faz 40 dias, já deu para identificar os problemas mais graves, as providências para esses problemas mais graves aí de Guarulhos? A gente vai ter que... Bom dia Sabino, bom dia Vitor. Oi, prefeito. O senhor me ouviu? O senhor viu minha pergunta? A gente vai ter que acertar aqui um jeito de conversar com o prefeito e já volta. Agora, olha, já tem ouvinte aqui perguntando sobre pancadão em Guarulhos, sobre lixo nas ruas da cidade. Alguns estão falando sobre bairros que têm fila de espera muito grande nas unidades básicas de saúde. A gente vai perguntar tudo isso para o prefeito de Guarulhos, assim como fizemos com o prefeito de Santo André. Aliás, todas as vezes que nós abrimos aqui para a participação dos nossos ouvintes nas cidades do Grande ABC, Sabino, é uma surpresa, hein? Como é um canhão a nossa audiência por lá. Muita gente que nos acompanha, muitas pessoas que sabem os problemas, que vivem a cidade e que trazem esses questionamentos tão importantes para as prefeituras quando nós estamos conversando com as autoridades. Está fazendo contato por telefone com o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, e o Sabino tinha feito uma pergunta em relação a esses primeiros 40 dias de mandato. É muito pouco, né, Sabino? É muito apesar dos prefeitos, quando assumem, já terem ali um plano, um cronograma para 4 anos do mandato, é muito pouco para você conseguir identificar. Só que são alguns problemas tão evidentes, né, e que muitas vezes durante a campanha já é perceptível, que os prefeitos já começam a tentar pelo menos colocar ali a prioridade que tem para a cidade. Então a gente já vai começar fazendo essa pergunta mais uma vez para o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, que agora sim está conosco por telefone. Prefeito, o senhor em 40 dias já identificou qual o principal problema da cidade? Essa era a pergunta do Marco Antônio Sabino para o senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Vitor. Todos da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui ao vivo, poder aproveitar a audiência de vocês, que é enorme, para poder se comunicar, principalmente com os guarulhenses, né? Das pessoas que nos acompanham daqui. Com certeza, né, nesse primeiro mês a gente pôde fazer um grande diagnóstico de cada uma das pastas. Se a gente pudesse olhar hoje como prioridade, eu tocaria a questão da saúde, porque ao longo desse um mês a gente conseguiu identificar que a gente tem a gente assumiu, aliás, a gente herdou com 250 mil pessoas na fila de consulta, 270 mil pessoas na fila de exame. Então, e de imediato, a gente iniciou o programa Fila Zero. Então, aos finais de semana, de sábado, domingo, tanto no Hospital Pimentas quanto no Hospital HMU, a gente iniciou um processo de mutirão para iniciar essas cirurgias, consultas, filas, e a gente já conseguiu atender 6 mil pessoas. Então, pouco a pouco, a gente vai retomando os serviços que estavam paralisados e zerando essa fila que a gente pôde fazer esse diagnóstico no primeiro mês. Um ouvinte aqui, prefeito, está perguntando, na verdade está afirmando que em alguns postos de saúde da cidade faltam profissionais. É verdade? Esse é um dos problemas que o senhor identificou nessa questão da saúde pública? Olha, é um problema que a gente tem enfrentado, sim. No final do ano passado, eu ainda não era prefeito, em meados de novembro, a antiga gestão não renovou um contrato com 300 médicos
então a cidade perdeu 300 médicos. Assim que eu assumi como prefeito, o que a gente fez, assim que a gente enfrentou esse problema? O nosso time da saúde começou a entrar em contato com cada um dos médicos. Então, por exemplo, o médico que trabalhava 10 horas, a gente buscou convencer a fazer 20 horas. O médico que fazia 20 horas, buscamos retomar para fazer 40 horas. Que assim, na medida em que a gente vai assumindo a quantidade de mais médicos, a gente consegue aumentar a capacidade de produtividade, porque está aumentando a carga horária. A gente assumiu com o Hospital Pimentas e o HMU, a gente herdou os 2 pronto-atendimentos fechados. Conseguimos retomar o pronto-atendimento, iniciamos o programa de fila zero e as UBSs a gente já tem retomado os atendimentos. Muitas UBSs a gente sempre escutava relatos, denúncias que só tinha médico das 7 às 9 da manhã e isso acabou. Você chegar hoje nas UBSs, boa parte das UBSs, o dia inteiro tem médico. E as que a gente ainda sofre com a falta de médico, aos poucos a gente tem retomado na medida em que a gente vai absorvendo aqui a volta dos médicos. Quando que o senhor espera ter a situação normalizada, prefeito? Olha, normalizada 100%, a gente só vai ter quando a gente conseguir zerar a fila de consultas e exame, que a gente vai zerar em 1 ano, né? Porque não dá para a gente admitir uma pessoa ir até o BS, ela até consegue passar com o médico, mas ela não consegue depois fazer o exame, ou se ela precisa, ela não faz uma cirurgia. Então, para eu entender que realmente a gente conseguir resolver o problema, eu acredito que em 1 ano, porque a gente herdou uma fila gigantesca, né? Quando a gente fala 250 mil pessoas, é praticamente a população maior que muitas cidades do Brasil. Então, para a gente deixar a saúde do jeito que a gente imagina, com a população realmente chegando na unidade, sendo atendida, tendo seu caso resolvido, eu acredito que em 1 ano. Prefeito, esse problema de falta de médicos é mais em regiões distantes, na periferia, ou ele acontece também nos hospitais centrais? Principalmente na periferia, até porque a gente está lidando com mão de obra, a gente está lidando com funcionários, o acesso não é tão fácil quando a gente compara o centro de uma cidade com bairros mais periféricos, isso não só se tratando de Guarulhos, mas em todo o país, mas a gente está tendo um olhar humanizado, em especial pelas pessoas que mais precisam. Então a gente tem visitado com muita frequência cada uma das UBSs. Então vou te dar um exemplo no Hospital Pimentas. O Hospital Pimentas, hoje mesmo eu fiz uma vistoria lá na unidade, cedinho, né? Eu pude acompanhar ali algumas pessoas que tiveram alta após fazer cirurgias nesse final de semana. E lá vou te dar um exemplo do que a gente herdou e de como está a situação lá hoje. Todas as camas lá, tudo sucateada, colchão rasgado, sem rouparia. As camas que estão lá há 15 anos, as mesmas. Essa foi a situação que a gente herdou. Hoje a gente já está trocando lá todas as camas por camas novas. Colchões novos chegaram agora no sábado, já está colocando lá para a população para poder utilizar. Rouparia nova também, não vai mais precisar trazer de casa, as pessoas traziam de casa. Poltrona para acompanhante, tudo novinho. Quando a gente fala que a gente está trocando todos os nossos equipamentos, materiais, não é simplesmente um equipamento, a gente está buscando humanizar. Desculpa interromper o senhor, mas chamou a atenção aqui do Lupato e minha. As pessoas tinham que levar roupa de cama para o hospital, é isso? Exatamente. Funcionário tinha que comprar luva porque não tinha. A gente conseguiu normalizar todo o estoque de luva, de seringa, de insumos. Vocês precisam ver o brilho no olho dos funcionários quando a gente chegou lá, que eles falaram assim, agora a gestão vai mudar, realmente a gente pode ter esperança de dias melhores, porque é um simples insumo, uma luva, se o funcionário não comprar, não tinha. E mesma coisa a população, se não levar lençol, roupa de cama, não tinha rouparia. Então, assim, a gente pegou uma situação catastrófica, faltando do básico. Então, a gente está colocando a casa em ordem. Se você chegar hoje lá no Hospital Pimentas, tem estoque. A gente está iniciando já o processo de fila zero. Então, assim, era barbaridade o que a gente encontrou ali. Agora, prefeito, pergunta do Márcio, morador de Guarulhos, nosso ouvinte. Há alguns anos houve um boom na região do bairro Lavras, referente à moradia popular. Mas as unidades básicas de saúde da região, em especial a do bairro Lavras, não suportam mais a demanda. Além do prédio ser alugado, é extremamente antigo e não tem o mínimo de estrutura para atender os pacientes. Eu gostaria de saber do prefeito o que ele vai fazer nesse sentido para essa região. Precisa mesmo, prefeito? Precisa, o Márcio está coberto de razão. Das 69 unidades de saúde que a gente tem na cidade, apenas 3 comportam a capacidade, justamente porque a população cresceu muito e os equipamentos não acompanharam.
Sem contar que a gente herdou as estruturas realmente muito precárias, estruturas improvisadas, com uma péssima hotelaria, sem condições dignas para a população. E a nossa ideia ao longo dos anos é transformar todas as UBSs em clínica da família. Vai ser um novo padrão, um novo conceito, totalmente humanizado, para poder atender bem a população. E quando a população chegar lá para ser atendida, ter todo o seu acompanhamento do início ao fim. Porque é tão importante quanto você chegar em uma UBS e conseguir passar pelo médico, é a partir do momento que você tiver uma guia de encaminhamento, seja para fazer um exame, seja o que for, você conseguir fazer isso, ter o acompanhamento até o final. Então é um novo conceito, realmente a gente precisa fazer essa reestruturação na região do Lavras, em diversas outras regiões também da cidade, e a gente vai fazer. É meta de governo e é compromisso de gestão. O problema de Guarulhos é um problema, de alguma forma, de São Paulo também e vice-versa, né? As cidades estão conurbadas, então o senhor divide problemas aí com o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo? Não são poucos. Quais são os mais importantes? Hoje a gente tem a divisa ali da Vila Galvão com Jaçanã, que é a divisa de Guarulhos com São Paulo. É uma região que, com o passar do tempo, usuários de droga foram tomando conta e a gente já tem buscado um diálogo com a Prefeitura de São Paulo para resolver esse problema junto, porque a gente está falando tanto de segurança pública, assistência social, estender as mãos para essas pessoas que precisam, só que é um problema que Guarulhos não pode empurrar para São Paulo e São Paulo para Guarulhos, tem que dar as mãos e resolver junto, e a gente já tem buscado esse diálogo. Outro problema que a gente tem enfrentado ali na região, que para a gente é o Vilani e para São Paulo é o Pantanal, que é uma região que sofreu muito com as enchentes agora nesse período de chuvas. A gente prestou todo acolhimento. No último sábado, por exemplo, a gente integrou todas as secretarias, que foram a Secretaria de Assistência Social. Quer dizer, Guarulhos também tem seu Jardim Pantanal, é isso? Também tem, porque de um lado é o Pantanal e do outro, do nosso aqui, é o Vilani, é a região. Pega o Vilani, Laurita, Guaraci, Isildinha, são bairros que sofrem muito com esse período de chuva. E, assim, são várias as ações para minimizar os danos. Uma delas é o desassoreamento do Rio Tietê, que a gente já tem buscado junto com o governo do estado, e com certeza com o desassoreamento alivia, minimiza tanto a nossa região quanto o Pantanal. Quando eu falo minimiza, não quer dizer que resolve, porque a situação ali é muito mais complexa. Então são diversos problemas que a gente enfrenta nas divisas com São Paulo, que com certeza quando você busca de mão dada, fica muito mais fácil de lidar com o problema. Prefeito, alguns ouvintes falando sobre pancadões. O Genilson mora no Jardim Marilene e perguntou o que o senhor pretende fazer para combater esses pancadões. Segundo ele, é impossível dormir no bairro no final de semana. E aí tem um outro ouvinte logo na sequência aqui também, que não se identificou, falando sobre a lei do silêncio, né, o PSIL, que proíbe volume alto depois de certa hora da noite. Como que funciona essa fiscalização? O senhor vai combater os pancadões? Bom, não dá para a gente admitir perturbação de sossego na rua, né? É o que a gente sempre fala, né? As próprias pessoas muitas vezes saem de onde mora para vir perturbar as pessoas em outras regiões, porque ninguém vai ficar urinando, né, com perdão na palavra, na porta de onde mora. No início da nossa gestão, a gente iniciou a grande operação Ordem e Paz. Já foram mais de 2.300 averiguações, prisões, apreensões, fiscalizações. Então, assim, a gente tem toda a nossa GCM, a gente faz uma operação integração GCM, Polícia Militar, algumas vezes com a Polícia Civil e com a SDU, que é o nosso órgão de fiscalização. A gente já fez no Ponte Alta, a gente fez no Pimentas, fizemos no Crepúsculo, fizemos no Pimentas, em diversas regiões. Claro que Guarulhos é uma cidade muito grande, 318 quilômetros quadrados, assim como no Marilena tem outras regiões que ainda vêm sofrendo com isso, a gente pretende intensificar. Para a gente intensificar, a gente precisa de mais braço, por isso que a gente tem sempre pedido também auxílio e ajuda da Polícia Militar, mas é compromisso nosso, é fazer um combate à perturbação de sossego, é mostrar para as pessoas que não tem espaço mais para desordem aqui dentro da cidade, e com o passar do tempo a gente expandindo as ações, conseguir trazer essa paz, essa tranquilidade para moradores tanto do Marilena como de diversas outras regiões que ainda sofrem com isso, poder dormir tranquilo. E é importante também a participação da população, né, denunciando. Quando perceber qualquer tipo de flyer, que sabe que vai ter bagunça, desordem,
já encaminhar para a gente, já mandar a denúncia, né? Até mesmo no canal do Instagram nosso da Prefeitura a gente pede, porque é fácil para as pessoas encaminharem, porque, Sabino, o que a gente busca sempre fazer? Se a gente vê que vai ter algum pancadão, desordem, e o flyer está sendo divulgado, por exemplo, por volta de 11 horas, meia-noite, a gente ocupa já a região com todo o nosso time por volta das 18 horas, justamente para evitar o confronto e impedir que o pancadão, que a perturbação do sossego aconteça. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches. Daria para a gente continuar conversando, porque são muitas as questões. Acho que até o senhor poderia vir aqui ao estúdio um momento para a gente combinar, porque são muitas as questões de ouvintes que chegaram e não deu para fazer tudo. Então já fica o convite para o senhor voltar aqui, viu, prefeito? Né, com certeza, o convite já está aceito, vamos ver aí, ajustar a melhor data, vai ser um prazer, Sabino, Vitor. Deixar meu grande abraço também aí para o nosso prefeito Gilvan de Santo André, que estava dando probleminha aqui na nossa comunicação. Com certeza é um cara que está fazendo um grande trabalho lá em Santo André e está nos acompanhando aqui também, né? É isso, é isso. Muito obrigado, viu, prefeito? Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de conversar com a audiência de toda a Rádio Bandeirantes. Obrigado. Muito obrigado, uma ótima semana. Até amanhã, Sabino. Até amanhã, Bandeirantes vai ficando